a nossa questão da análise historiográfica, eu quero só comentar alguns pontos que eu acabei esquecendo de comentar. Uma coisa também é que eu falei que a mulher do Ulisses era Úrsula. Não, é Penélope, tá? Eu fui ali revisar, esse nome não me caiu bem, eu vi depois só para corrigir, tá? É Penélope o nome dela. Bom, só duas coisas que eu esqueci de comentar do positivismo, tá? A primeira coisa que eu não anotei aqui, que o positivismo ele defende que o historiador ele deve ser imparcial, que ele não deve colocar nenhuma imposição, nenhuma ideia, nenhum pensamento dele na história. Que na história marxista já vai ser diferente. Eu esqueci de comentar isso aqui. O historiador marxista, ele tem que ser parcial. Ele tem que ser muito parcial. Porque para os historiadores marxistas, como Eric Hobsbawm, toda a escola de historiadores ingleses, Eric Hobsbawm, o Christopher Hills, o Thomas Edison, não vou lembrar o nome dos três grandes historiadores da escola inglesa marxistas, eles vão, o Thompson, Christopher Hills e o Eric Hobsbawm. Os três grandes historiadores marxistas, eles vão defender que o historiador ele tem que ser parcial e que não adianta ele de nada ficar na faculdade falando de história sem atuação de militância política. Então, o historiador marxista de verdade, ele é militante. E ele tem que movimentar os seus estudantes a se tornarem militantes. Quando você lê o que os historiadores falam e o que acontece nas universidades e nas escolas, você percebe que é exatamente o plano de execução que os historiadores marxistas desejavam. Que eles iam para as greves. Eles palestravam nas greves da Inglaterra. Eles, no século XX, eles mobilizavam os estudantes para ir até esses movimentos. Então, quando um historiador marxista ele não fala de história na aula e fala só política, para ele é história. Para ele, o que ele está fazendo é realmente o que deveria ser feito. Porque o historiador marxista vai defender a parcialidade total. O historiador ele tem que ter essa parcialidade, uma parcialidade ao comunismo. Já os positivistas diziam que seria imparcial. E uma outra coisa que eu queria comentar do positivismo é o etnocentrismo. Tá? Não deu para escrever aqui, mas etnocentrismo não, esqueçam isso. É o cronocentrismo. Tá? Etnocentrismo é da região. O cronocentrismo. O que seria o cronocentrismo? A ideia de que a época que eu estou, ela é a melhor época que já ocorreu na história. Então, o nosso tempo é o melhor tempo de todos. Por quê? Por causa do progresso. Por causa da evolução tecnológica. Então, conforme ocorreu a evolução tecnológica, a sociedade ela ficou melhor. Ela está cada vez mais evoluindo. Então, se antes existia casamento só entre homem e mulher, e agora há uma variedade extensa de casamentos, ao ponto de você poder casar com um animal, se quiser, tá? Em alguns lugares, em alguns países, isso já se tem casamento civil entre a pessoa e o cachorro, tá? Ou a pessoa que se acha cachorro. Então, é evolução. Isso tudo é evolução. Só que se você pegar e fazer uma breve comparação ao ponto, por exemplo, da arquitetura,
você olhar a arquitetura que está lá, na arquitetura romana antiga, a arquitetura gótica medieval, tu percebe que teve uma evolução. Depois você já percebe a arquitetura renascentista, o barroco, o rococó, e ele vai decaindo, pós-moderno, moderno, pós-moderno. Você olha as igrejas do período medieval e olha as igrejas de hoje, e você vai dizer assim, não, ocorreu alguma coisa, não pode ter sido uma evolução. Então, se nós tivéssemos um pensamento teocêntrico, nós estaríamos muito mais evoluídos do que hoje, em termos tecnológicos. Eu estou falando isso. Por quê? Porque as tecnologias elas só foram desenvolvidas por causa das guerras. Senão não teria desenvolvimento tecnológico. Foi só a questão da guerra que fez. Só que na Idade Média não havia isso. Era uma questão para Deus. E os positivistas, para eles não existe a Idade Média foi a melhor época, a Idade Antiga foi a melhor época, século XVII foi a melhor época. Não. A melhor época de todas é a nossa. É nesse momento onde nós estamos. Então é o cronocentrismo. Então só esqueci de comentar essa imparcialidade e o cronocentrismo do positivismo e do marxismo, a questão da parcialidade. Uma outra questão importante. Eu comentei que o projeto de domínio hoje mundial, ele é econômico. E, na verdade, não há um projeto. Há 3 grandes projetos de domínio mundial. Um é econômico, que é a partir dos globalistas. Mas há um segundo projeto de domínio mundial que ainda fica no campo político-militar, que é o projeto do bloco russo-chinês, do bloco comunista. Há um projeto de domínio mundial. A Guerra Fria nunca acabou, ela ainda existe. Então, esse projeto ele está se colocando em prática, mas de uma maneira muito mais lenta e gradual, porque quem tem mais dinheiro manda mais do que tem só poder militar. E o terceiro, que é o mais fraco, mas também está se colocando em prática, é um projeto de domínio mundial religioso, que é o islamismo. Porque o islamismo ele tem uma visão de mundo, o muçulmano tem uma visão de mundo, no qual o mundo só terá paz no mundo, o mundo só será perfeito se tiver um califado universal, se todos forem muçulmanos. E a questão é que essas 3 grandes forças, elas não ensinam a virtude. Nenhuma delas vai implantar esse sistema através de uma educação para a virtude. É o contrário, é o vício. E os muçulmanos não têm nem educação. É a espada no pescoço, pergunto se você quer ser muçulmano ou não. Vocês não verão um muçulmano batendo na porta de vocês no domingo pela manhã, perguntando se vocês querem ouvir a palavra de Alá. Os muçulmanos, eles não se expandem desta forma. Os muçulmanos, eles se expandem através de um domínio político, porque a religião está ligada à política. Maomé era o líder religioso e político dos muçulmanos. E isso se coloca. E para essa expansão, há 2 maneiras. A primeira, que é a guerra em si, como eles fizeram ao longo de muito tempo e fazem ainda hoje no centro da África. Se vocês pegarem a fronteira entre o Paquistão e a Índia, é uma fronteira de guerra. Todas as fronteiras com regiões muçulmanas estão em guerra, com países muçulmanos, estão em conflitos, porque os muçulmanos eles expandem a fé através da jihad. E a jihad é a guerra santa, a guerra que Deus quer que a gente mate os pagãos impuros para expandir a fé. Ou, como eles fizeram na época da Idade Média, que foi em algumas regiões da África, onde eles
foram para determinada tribo, se estabilizaram lá, mantinham a cultura que a tribo mantinha, porém exerciam aquilo que o muçulmano precisa fazer, rezar nas horas, jejuar no Ramadã, seguir as leis de Maomé, enfim, fazer aquelas coisas que todo muçulmano deve fazer, porém, culturalmente ele estava inserido naquela cultura local, mas através das gerações, através da natalidade, quando eles chegavam a 51% da população, eles colocavam um líder político deles, da tribo. Eles faziam... Estudo está nos próprios... Se vocês pegarem a historiografia africana, vocês vão ver, os historiadores não são muçulmanos, não são católicos, nada. É análise histórica mesmo. É assim que aconteceu em algumas regiões da África. Então, quando eles tiveram aqueles 51%, eles escolheram um líder, e esse líder, então, aplica como é que é? Não é esse o nome. Que é as leis do Estado, a teocracia total, que é as leis do Estado se tornando religiosas. A lei da Sharia. Esse é o nome. E o que acontece? Ali o Estado se torna um califado muçulmano. Tá? E é o que está acontecendo na Europa. Logo vai acontecer. Assim, aconteceu no norte da África. Na Europa eles tentaram atacar várias vezes. Não foi nenhuma nem duas. Foram várias vezes. Várias. E eles estiveram sempre ali para dominar, e acontecia uma intervenção divina. É impressionante. Acontecia uma intervenção divina que evitava que eles dominassem. O último grande ataque foi na Batalha de Lepanto, quando aparece a própria Nossa Senhora no meio da guerra. Então, os muçulmanos eles perceberam que não conseguiam atacar pelo domínio político, eles começaram então a um domínio através da natalidade. Nos países nórdicos isso já está acontecendo. Por exemplo, na Noruega não existe mais Natal, boas festas, entretanto, a Ramadã. Na Noruega eles comemoram o Ramadã. Veja, porque a porcentagem da população muçulmana já é superior a todos. Então, só para mostrar para vocês essas três forças de domínio mundial, que para que elas possam ser estabilizadas, elas precisam destruir uma instituição que promove a virtude, que é a Igreja Católica. Então, enquanto se há um inimigo em comum, todos são amigos. Depois que a gente destruiu o inimigo em comum, a gente se resolve. Mas assim vai ser por enquanto. Voltando então para a questão, a última análise historiográfica que surgiu, que é a atual, na verdade, a penúltima. Tem mais uma, mas que eu vou só comentar rapidamente, que não é muito seguida ainda. Essa é a escola dos análises, ou escola dos anais. É onde surge a história cultural. Não vai se estudar a história a partir de grandes personagens históricos, não vai se estudar a história em termos econômicos, de luta de classes, políticos, econômicos, vai se estudar uma história em termos culturais, que foi muito bom, porque conseguiu-se perceber coisas muito importantes. Os historiadores, por exemplo, o Jacques Le Goff, que é um historiador da linha da história cultural, ele desconstrói toda a história que os historiadores marxistas falaram da Idade Média, que era uma história, um período de opressão, um período no qual era negro. Jacques Le Goff, quando ele vai estudar a cultura dos medievais, ele percebe que, na verdade, era um período de grande avanço cultural. Tanto é que ele coloca que, na Idade Média, a mulher foi o período onde a mulher foi mais livre ao longo de toda a história. E ele é um historiador normal, assim, não tem nada de religioso.
é um historiador. Então a história cultural ela trouxe elementos no qual você analisa a mentalidade, você analisa a cultura daquele povo. E dentro desse processo, diferente do positivismo e do marxismo, onde só era história o que era documento, tudo é fonte histórica agora, para os historiadores da escola dos anais. Tudo pode ser história, tudo pode ser fonte para nós determinar o que aconteceu em determinado povo. Por exemplo, lixo pode ser história. Então, tem trabalhos históricos que estudam lá na URGS, onde o pessoal faz escavação arqueológica nos antigos lixos, nas lixeiras antigas, para descobrir como que o povo vivia, o que eles comiam, o que eles faziam. Oi? É Jacques Legoff. Isso. Ele tem um livro de Luís IX, rei da França, São Luís, rei da França, muito, muito legal, porque ele diz o seguinte, ele pegou a lenda dourada, né, a legenda áurea. Lenda, para os medievais, não significava mentira. Lenda significava aquilo que todo mundo tem que ler. Então, legenda áurea, lenda áurea, era todas as histórias que todo católico tem que ler. Ali estão os santos que todo católico deve conhecer. Então, um deles era São Luís, rei da França. E Jacques Legoff pega aquela lenda, né, a história, e diz o seguinte, eu vou destruir essa história de Luís, rei da França, que ele era um bom rei, que ele ajudava as pessoas, Jacques Legoff é francês e tal. E eu vou acabar com isso aí. E ele vai e começa a pesquisa dele, coloca isso na introdução. Meu objetivo aqui é desconstruir, desmistificar todo esse mito construído em cima de São Luís, rei da França. E ele vai, conta toda a história e na conclusão ele coloca, eu tentei, mas não consegui. Realmente, Luís, rei da França, era um homem espetacular. O que ele fez, ninguém fez na história política do mundo. E vai e defende, foi bem honesto ainda, porque realmente São Luís foi um santo rei fora dos parâmetros. E os historiadores, né, dessa linha, para eles tudo é fonte histórica. Então, o lixo é fonte histórica, o cocô é fonte histórica. Né? Sabiam disso? É o cocoprólitos. Cocoprólitos é quando o cocô vira um fóssil. Tá? E não sei se vocês já perceberam que os orientais, eles têm o olho puxado, que nem os índios, americanos. Como é que há essa fisionomia parecida? Então, os historiadores, através dos cocoprólitos, dos caminhos que o cocô fazia, eles conseguiram traçar que o mesmo povo que se expandiu para a região do Oriente, ele sobe até a Sibéria, naquele período estava ligado pelo Estreito de Bering, não havia separação, estava ligado, eles atravessaram e chegaram até a América. Então, essa seria a semelhança entre os dois povos. Então, para os historiadores desse período, tudo é fonte. Bom, o que a gente pode usar de cada uma dessas? Para que a gente possa exercer dentro da educação dos nossos filhos, dentro da escola, enfim. A primeira coisa que eu acho que é importante, que deve ser guiada, deve guiar todos os nossos estudos, é essa linha aqui, né? O providencialismo, ele deve ser o grande foco, o grande centro da nossa pesquisa. A gente precisa voltar a colocar Deus no centro de todas as coisas. E se o Deus, ele é o meu Senhor, meu Deus, ele é o centro da minha vida, ele também tem que ser o centro dos meus estudos.
Então, a gente poder usar essa linha aqui é muito importante. Tem o outro historiador francês, Dom Bosco, ele tem um livro, História Sagrada, que é dessa linha. Tá? Tem o Jacques de Bossuet, francês, História Universal, também escreve o livro escreve a sua história nessa linha, toda ela nesse sentido, tá? E outra coisa que a gente pode pegar é essa visão de estudar ao longo da história grandes personagens. Só que para nós não vão ser apenas políticos e militares, tá? Pode ser também, mas a gente vai estudar principalmente os santos, tá? E aqui vem uma grande questão da história da igreja. A igreja, o que ela é? O que é a igreja? Oi? Não apenas a esposa de Cristo, mais do que isso. Porque quando um esposo e uma esposa se casam, eles se tornam um. Então, o que a igreja é? O corpo místico de Cristo. Ou seja, a igreja, ela continua os passos de Cristo na terra. Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, mas deixou uma igreja. Jesus Cristo fundou uma igreja. Essa história de vem que dizer que Jesus não fundou a igreja, que Jesus, ele morreu judeu, nasceu judeu e morreu judeu, que ele nunca fundou a igreja, que Jesus ele é contra a religião, ele é do amor, isso é palhaçada, isso é idiotice de quem nunca leu a Bíblia. Porque se você pegar a Bíblia, você vai ver que Jesus ele fundou uma igreja. Tá? A primeira manifestação disso foi com Pedro, em Mateus capítulo 16. Quando Pedro foi o primeiro apóstolo a perceber que Jesus ele não era apenas o Messias, mas ele era o Verbo que se encarnou no ventre de Nossa Senhora e que estava ali, o Verbo encarnado, o Deus que se fez homem. Jesus, ele por muito tempo, se vocês pegarem a sequência das Sagradas Escrituras, eles vão dizer: acreditem nas minhas palavras, sigam as minhas palavras, permaneçam nas minhas palavras, acreditem nas minhas palavras. E depois de quase 3 anos de formação, tá? Jesus vira para os apóstolos e pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E daí tem uns que ainda não tinham entendido que Jesus era. Daí eu disse: o senhor é Elias. Porque Elias subiu numa carruagem de fogo aos céus e ele vai voltar. No fim dos tempos, ele vai voltar para converter os judeus. Então, se vocês quiserem saber um ponto assim, é o fim do mundo, é quando aparecer um cara lá em Israel: eu sou Elias, eu vim aqui, voltei, e ele vai ser morto, ele vai ser martirizado. Tá? Porque Elias está no céu de corpo e alma. Então, eles acharam: é Elias, é João Batista, é Eli. E ninguém dizia o que Jesus era. Até que Pedro pegou e disse: tu és o Senhor, tu és Deus, Filho de Deus, só tu tens palavras de vida eterna. E daí Jesus diz: ainda bem, graças a Deus, alguém creu nas minhas palavras. Então tu, Pedro, não se chamará mais Simão, mas se chamará Kefa, pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja. A igreja só foi possível ser construída a partir da fé de Pedro. Porque se não tivesse fé, não teria.
Então, a partir da fé de Pedro, os outros apóstolos também creram em que Cristo ele não era apenas o Messias, porque todo mundo esperava um Salvador, mas Cristo ele era mais do que o Messias. Ele era o próprio Deus, o Verbo, que se fez carne e habitou entre nós. Isso é muito mais amplo do que saber que existia um Salvador. E Pedro ele teve essa consciência, e a partir disso a igreja é montada, a igreja é construída. Porque se a gente pega as passagens das Sagradas Escrituras, a gente vai ver que existe fé pequena e a fé grande. Tem vários momentos das Sagradas Escrituras que Jesus diz: você foi curado por causa da vossa fé. Você se salvou por causa da vossa fé. Fulano não conseguiu expulsar o demônio porque tem pouca fé. Tá? Os apóstolos, vejam só, quando acontece aquela tormenta, e eles estão no barco, e Jesus está dormindo, ali no barco, e eles ficam apavorados com a tormenta, eles ainda não tinham noção que Jesus era o Verbo. Porque se eles tivessem noção que Jesus era o Verbo, era o próprio Deus, eles não iam ficar preocupados. Mas eles ficam apavorados, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E daí Jesus o que diz? Homens de pouca fé. Vocês ainda não acreditaram na minha palavra. Então há uma fé grande e uma fé pequena. E então Jesus disse que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, a gente diria para a montanha, sai, e a montanha sairia. São Gregório, dramaturgo do século IV, ele vivia na região da África e ele recebeu uma terra para construir uma igreja. Só que a terra era tipo Minas Gerais, assim, só tem morro. Né? E daí ele olhou assim, não tem problema. Jesus disse que quem tivesse uma fé do tamanho de um grão de mostarda vai dizer, sai montanha, e a montanha vai sair. Então, sai montanha. E a montanha... E ele pôde construir a igreja. Eu ver. A fé de Pedro foi muito maior do que essa fé. Porque a fé de Pedro foi capaz de Cristo construir uma igreja sobre a fé de Pedro. E essa nunca será destruída. Agora, se a gente parar aí para fazer uma pequena reflexão, você imagine agora o tamanho da fé de Nossa Senhora. Para que no ventre dela ocorresse a união hipostática, que é a alma de Deus unida à alma do homem. É o Criador de tudo se fazendo homem no ventre dela. A fé de Nossa Senhora é fora de qualquer parâmetro, porque a encarnação do Verbo é muito maior do que toda a criação que Deus fez. Então, por isso que Nossa Senhora tem que ser tão venerada, porque a fé dela foi a maior fé que pudesse existir. E o que Jesus quer é que a gente tenha uma fé como a de Nossa Senhora. Vários casos, por exemplo, a ressurreição, enquanto Pedro não vai lá e fala que Jesus ressuscitou, os apóstolos não precisam. Sim. Se pegar Atos dos Apóstolos, você vai perceber que havia sim uma autoridade reconhecida em Pedro. Primeiro por isso, porque Pedro foi o primeiro a perceber que Cristo era o Verbo. Eles não tinham entendido ainda. Eu só fui entrando no campo da fé porque a gente pode crescer a fé. A nossa fé pode ser cada vez maior. Quanto maior for a nossa fé, maior é a caridade. Quanto maior a caridade, maior é a esperança. E assim a gente vai percebendo que a fé, virtude, as três virtudes teologais, fé, esperança e caridade, elas estão juntas. Por isso que São Paulo diz, na carta aos Tessalonicenses, que a gente deve vestir a couraça da fé e da caridade e botar o capacete da esperança, o capacete da salvação. É que quando a gente for rezar, a gente precisa ter fé, esperança e caridade. São Paulo falava isso.
Santa Teresa dizia que era um castelo. Santa Catarina de Sena dizia que era uma cela interior. Mas todos diziam a mesma coisa, que a gente, para rezar, precisa adentrar o espírito, que é a parte mais interior do nosso coração. Enfim, mas voltando para a história. Pedro, ele tem a sua autoridade reconhecida em todo o tempo. Jesus Cristo fundou uma igreja. Tem a parte da ressurreição. Quem conduz a eleição de Matias é Pedro. Quem vai fazer a primeira pregação é Pedro. Quem vai realizar os primeiros batizados é Pedro. Quem determina a questão da missão é Pedro. Daí você pega Atos, capítulo 15, onde tem a discussão, o tal do concílio de Jerusalém. Quem decide que as pessoas, quais iriam, se os apóstolos pregariam para os gentios ou não, é Pedro. Está nítido quando você lê a passagem de Atos 15. As pessoas dizem assim, Pedro e Paulo brigaram. Não. Havia uma divisão entre Paulo e Barnabé, Tiago e Mateus. A discussão, você lê lá a passagem. As discussões ficaram acalouradas, né? Imagina, estavam se pegando. Até que Pedro fala e todo mundo fica em silêncio. E Pedro diz o que aconteceu com ele. O que aconteceu com ele foi que quando ele vai a Samaria, ele não queria entrar na casa de Cornélio, porque Cornélio era romano. Então, Cornélio convida ele para ir comer com ele. Ele lembra lá da lei dos judeus que um judeu nunca pode sentar à mesa de um pagão. E ele não vai e sobe ao segundo solo da casa. Quando ele sobe ao segundo solo da casa, Jesus aparece para ele com um banquete de comidas, está descrito em Atos capítulo 9, de comidas exóticas para os judeus. Assim, era porco, pássaros que não poderiam ser comidos, frutos do mar, porque o judeu só pode comer peixe com barbatana e escama. Então, frutos do mar, e ele fala lá, Pedro, come aqui um bacon. Pedro, não como, de jeito nenhum. Pedro, você sabe o que é um lombinho assado? Você está perdendo. E ele diz, não, Senhor, isso é impuro. É impuro. Olha só esse porco a pururuca aqui, Pedro. Tu vai deixar isso de lado. Olha esse bacon aqui, tu não está tendo noção do que eu estou falando? Não prestou atenção ainda? E daí, Jesus diz que não é aquilo que entra na boca do homem que é impuro, mas aquilo que sai. Então ele percebe que a lei antiga deve ser abolida. E ele fala isso para os apóstolos. Depois Paulo e Barnabé falam o que aconteceu com eles na missão, que Paulo e Barnabé estavam pregando para todos os gregos. E daí Tiago é o último, reconhece as coisas e eles decidem, fica fechado, que eles vão pregar para todos. Então Pedro tinha uma autoridade. E Jesus, ele funda uma igreja porque ele, em Mateus capítulo 28, versículo 19, ele diz o seguinte, ide e ensinai tudo aquilo que vos preguei. Se Jesus tivesse morrido judeu, ele teria dito no final, ide e ensinai tudo aquilo que Moisés vos ensinou. Mas Jesus, ele foi um novo Moisés. Tudo que Moisés fez, Jesus fez melhor. Tudo. Tá? Moisés, o povo estava com fome, reclamando da escravidão, povo ingrato, sai lá do Egito e fica reclamando que não tem comida. Mas lá pelo menos tinha cebola, aqui a gente não tem nada. Lá tinha cebola, a gente era escravo, mas tinha cebola para comer. Daí vai lá Moisés e pega e manda o maná, o pão do céu. Jesus faz algo muito melhor. Ele diz, eu sou o pão. Ele não veio e deu o pão. Ele disse que ele é o pão. E quem comer desse pão nunca mais terá fome. O pão do Moisés dava fome. O povo estava caminhando lá no deserto, com sede, reclamando de novo. O povo só reclama. Foi lá, Moisés bate com o cajado na pedra e sai água. E o pessoal bebe água. E Jesus diz, eu sou a água viva. E quem beber de mim nunca mais terá sede. Fez uma algo muito melhor. Moisés libertou o pessoal do pecado, do jugo do pecado, da escravidão. Jesus vai do jugo do pecado, da escravidão
que o demônio havia feito. Moisés vai lá para que as pessoas crescem que ele era o enviado de Deus, ele realiza 10 pragas. E a última, a pior de todas, era a praga da morte. Jesus, ele realiza 10 milagres. E o maior milagre que ele realizou foi o milagre da vida, que foi não apenas a sua ressurreição, mas a ressurreição de Lázaro. Então, tudo que Moisés fez, Jesus, ele fez melhor. Ele aprofundou a lei, ele mostrou para os judeus, queria mostrar para os judeus, que aquilo que eles estavam vivendo era uma lei deturpada. Eles não seguiram profundamente o que Moisés queria dizer. Então, quando dizia lá que tem que guardar o sábado, não é que tem que guardar um sábado, porque Deus não descansa. Que se Deus piscasse, a gente morreria, desaparecia tudo. O que ele queria é que, pelo menos uma vez na vida, você rezasse. Você agradecesse a Deus as coisas. Então, Jesus, como ressuscitou no domingo, a igreja celebra o domingo, e não o sábado. Mas a questão do mandamento não é o dia em si, mas é o tempo de oração. Como vai dizer Santo Afonso de Ligório, quem não reza se condena, quem reza se salva. Então, o terceiro mandamento em si, profundamente, significa reze, senão você vai para o inferno. Senão você vai cair em pecado mortal. Pelo menos no domingo, 1 hora por dia, vá à missa. Pelo menos isso. É isso que a igreja fala. Tá? Então, a gente percebe que Cristo, sim, fundou uma igreja. Então, quando vem esse pessoal dizer que Jesus não tinha religião, que não sei o quê, tá? Isso tudo é besteira. E o que acontece? Jesus, ele fundou uma igreja. As pessoas olham para a história da igreja só com problemas. Fazem uma análise da igreja como a igreja fosse a pior coisa do mundo. Como vai dizer o bem-aventurado Dom Fulton Sheen, se a gente fosse na rua, encontraríamos centenas de pessoas que odeiam aquilo que elas acham que é a Igreja Católica. Mas não encontraríamos 5 pessoas que odeiam o que é de fato a Igreja Católica. Porque não conhecem, porque é uma visão toda deturpada. E a melhor maneira de nós estudarmos a história da Igreja é estudando a história dos santos. Porque os santos, eles são aqueles que de fato foram a esposa de Cristo, que atingiram a 7ª morada, que assim atingiram o matrimônio espiritual. E que não era mais eles que viviam, mas era o próprio Cristo que vivia neles. Então exerciam a sequência dos passos de Cristo. Então veja o seguinte, olha só, por exemplo, a Idade Média. Houve um período na história aonde a igreja não, mas membros do clero foram corrompidos, perderam por causa da ganância, deixaram de governar a igreja para Deus, para governar a igreja para o seu bem próprio. Ocorreu século X e um pouco metade do século XI, 150 anos. Agora, você dizer que 100 e 150 anos foram 1.500 anos, foram 1.000 anos de história, você está cometendo o mesmo erro que Marx fez, pegando uma tribo aborígene e dizendo que todos os povos da pré-história eram daquela maneira. E é isso que ocorre, porque as pessoas, elas não observam a história a partir dos santos, mas a partir de pessoas que destruíram a igreja. Esse é um grande problema. E a gente tem que observar a igreja dessa maneira. Porque a igreja, ela não peca. A igreja é santa. Não é santa e pecadora. No credo, a gente reza, e a igreja crê na igreja católica santa. Não santa e pecadora. Os santos são a manifestação disso. Então a gente pode pegar um elemento aqui da história dos gregos. No positivismo, o que sobraria aqui é a questão do documento. Seria o único elemento que é interessante, que é a tentativa de nós sermos imparciais
e falarmos o que o documento fala. Tá? Vamos dizer o que o documento fala. E ser imparcial. Porém, essa imparcialidade aqui dos positivistas, ela não deve ser exagerada, porque você nunca vai ser totalmente imparcial. Nunca vai conseguir ser totalmente imparcial. Mas a gente deve preservar ao máximo, porque assim a gente vai conseguir chegar ao fato. E o marxismo, né, isso aí a gente esquece, não tem o que fazer com essa historiografia. Ela não serve para nada, tá? Só para deturpar as pessoas. E a escola dos anais tem uma coisa muito importante, que é a história cultural. E nisso nós temos um historiador, que é o Christopher Dawson, esse historiador aqui, que eu, quando vim aqui em dezembro, falei bastante dele também, que é o seguinte, é observar, ele é uma espécie de historiador providencialista, onde ele observa toda a formação cultural a partir da religião. Porque quem forma o Ocidente é a religião católica. Então foi o catolicismo que criou a sociedade medieval, a sociedade europeia, a cultura ocidental. Então, quando os marxistas eles querem destruir a cultura ocidental para criar uma nova cultura, eles precisam destruir uma instituição, que essa instituição é a igreja. Então eles querem destruir a família e a igreja. Duas instituições primárias, duas instituições que formam qualquer sociedade. Todas as sociedades, elas são formadas a partir de uma religião. Na história, nunca houve uma sociedade que ela disse assim, eu sou ateu. Porque o homem, quando ele percebeu que ele tinha uma alma racional, ele fez 3 perguntas. Aquelas 3 perguntas da filosofia. Quem eu sou, de onde vim, para onde eu vou. Nenhum cachorro vai ser capaz de fazer isso. Nenhum animal, nem o papagaio, nem a abelha, nem o animal mais inteligente, o chimpanzé mais inteligente, ele não é capaz de desenvolver essas 3 perguntas. E o que acontece? Tá? Ele, ao fazer essas 3 perguntas, surge o quê? Nessas sociedades primitivas daquela época. Surgia um líder religioso que dizia quem ele era, para onde ele vai e de onde ele veio. Que era a religião. Todas as sociedades se formavam em torno da religião. Não há nada mais antinatural para uma sociedade do que não ter religião. Porque, na verdade, não existe não ter religião. A pessoa cria uma nova religião. A religião do ateu é a ciência. Se a ciência disse, está dito. Ela é absoluta, eterna, imutável. Ela disse, está dito. Não tem como discutir. Então, a história cultural é um elemento importante, porque a gente observa a história a partir da religião. E a religião, para nós ocidentais, a religião católica, foi o que formou a nossa sociedade, foi o que formou a nossa cultura. Tá? E aqui a questão da fonte histórica, também a gente pode usar qualquer elemento. O pessoal pode fazer, não história só com documento, mas com as igrejas, com a arquitetura, com utensílios, enfim, com qualquer coisa, tá? Christopher Dawson, D-A-W-S-O-N. Posso apagar aqui? Alguém tem alguma pergunta? Entenderam tudo? Não entenderam nada.
Essas são as linhas historiográficas, então, que existem, tá? E eu dei um caminho aqui para vocês, como futuros professores. A história ela vai estar englobada em toda a formação da criança. A BNCC coloca a história desde o início. Tá? Criam livros didáticos de história. Mas a gente deve trabalhar essa história. Principalmente nos primeiros anos, a gente deve trabalhar a história das crianças, tá? Com a literatura dos santos. A história dos santos. Tá? Tem algum problema usar a literatura pagã? Não tem problema estudar a literatura pagã. A questão é que você deve tomar muito cuidado com qual literatura pagã você vai usar para a criança. O pessoal hoje fica meio alucinado com isso. A criança tem 5 anos de idade e já quer que a criança leia Lusíadas. Não é assim. Conta a história dos santos para ela, vá formando a personalidade dela. Vou pegar uma criança de 7, 8 anos e daí vou ler Homero, vou ler a Ilíada, a Odisseia, daí vai lá dizer que as 3 deusas ficavam peladas, que Ulisses foi sequestrado pelas sereias, que queriam tomar o corpo dele, que vai passar na mentalidade da criança. Então, São Basílio, ele foi o primeiro santo a falar a respeito da literatura pagã. Tá? Haviam santos que condenavam de forma veemente, como São João Crisóstomo. Mas outros santos, São Basílio, São Gregório de Nissa, todos eles comentavam que a literatura ela poderia ser usada, mas deveria retirar aquilo que é bom e aquilo que não presta, deixar de lado. E é exatamente o que a gente tem que fazer. Não é condenar a literatura pagã. Agora, nada da literatura pagã presta, porque o pessoal vira um pouco partidário nesse negócio. Então, a gente tem que ter um equilíbrio, que era aquilo que os santos colocavam. Porque se a igreja fosse condenar tudo aquilo que era pagão, a gente não ia perceber a lógica de Aristóteles, todo com o conhecimento filosófico dos gregos. Tá? Porque a igreja ela vai cristianizar a filosofia pagã grega. Ela vai ser capaz de fazer isso. Então, isso é importante. Tá? Desde pequeno, a gente ir trabalhando com isso. O importante é a gente desenvolver na criança a gramática, o conhecimento linguístico. E a história, ela serve para isso. Principalmente se for poesias. Então, para fazer com que a criança ela vá decorando a poesia e a partir desse conhecimento poético, tá? Você então pegue aí cantos, salmos, enfim, a própria história, não só a poesia, mas a história dos santos, para fazer com que a criança vá decorando e assim ela vai criando memória e assim ela vai desenvolvendo um conhecimento gramatical. Então, a gente pode unir a história, a geografia, nesses primeiros anos, sempre com uma questão da gramática. Tá? Porque a gente precisa fazer com que a criança desenvolva um conhecimento, primeiro, antes de qualquer coisa, gramatical. Era assim que era na Idade Média, era assim que era. Né? Nessa maneira que os gregos ensinavam, que os medievais ensinavam, que até pouco tempo se ensinava. O pessoal colocou um monte de disciplina agora, dentro da BNCC, mas a gente deve guiar todas essas disciplinas para a gramática. Porque a gramática é a primeira coisa. Se a criança não sabe ler, ou não entende o que lê, que é o que acontece atualmente com quase todos os universitários, como que ela vai desenvolver um pensamento crítico? Então, os caras querem que a criança desenvolva um pensamento crítico, por isso botam a história lá no meio, mas gramática, memória, que é bom, não. Então,
trabalhar a história com as crianças pequenininhas lá, no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, sempre nesse viés. Trabalhar aquele sentido de fazer com que forme a personalidade da criança. Então, ensinando... Faço ideia. Ninguém nunca me liga. Daí vão me ligar agora. Onde é que está isso? Jesus. É o professor Felipe Neri ainda. Tem que xingar ele. Enfim. Olha só. Vejam. Agora eu me perdi. O que eu estava falando? O ensino da história, exatamente. Questão prática, tá, gente? As pessoas sempre perguntam, o que eu vou ensinar? Para a criança, você não tem que ficar ensinando muita coisa. Você tem que pegar, mostrar grandes personagens, grandes santos, para fazer com que a criança desenvolva uma moral, né? Santa Teresa, desde pequenininha, desde que ela tinha lá os seus 5 anos, ela queria ser mártir, porque seus pais contavam as histórias dos mártires para elas. E o mártir, ele exerce uma virtude o santo, ele exerce uma virtude muito maior do que a virtude do rei, do príncipe, que você pode ler da história literal. Você pode ir lá ler a história de um menino, né, pegar a história de um soldado, a história do Ulisses, que era engenhoso, era corajoso, e ele vai para a guerra. Porque ali tem uma virtude, que é a virtude da fortaleza. Só que o santo, ele tem uma virtude que é infusa, que não é dele, porque virtude é hábito. A virtude é o hábito. Então você vai adquirindo o hábito conforme pela própria força natural. Você consegue atingir virtudes. Agora, há virtudes infusas. Santo Tomás de Aquino, na segunda parte da Suma Teológica, quando ele fala da virtude, ele não fala que a virtude é só fé, esperança e caridade. As virtudes teologais. Ele fala que todas as virtudes elas são infusas. Que você tenha a paciência infusa, que você tenha a fortaleza infusa, que você tenha a temperança infusa, que você tenha a justiça infusa, a prudência infusa, a pureza infusa, que você pede e Deus dá. E o mártir, o que é? O mártir, ele tem uma fortaleza, é a virtude da fortaleza ali representada naquele santo, que não é natural. Porque nenhum soldado vai para a guerra feliz, só se o cara é um psicopata. Tá? Mas ele não vai para a guerra feliz, mas mesmo assim ele vai em defesa daqueles que ele deixa. Então ele exerce a virtude da fortaleza. Agora, o mártir, ele vai para o martírio cantando, dançando, pulando, feliz da vida. Viva, vou morrer. Graças a Deus, era o que eu queria. Era o que eu esperava. Eu esperei por muito tempo isso e agora eu vou morrer. Me deixem morrer. Foi como Santo Inácio de Antioquia, quando ele escreve suas cartas, que o pessoal, meu Deus, Santo Inácio, você vai morrer. E agora? E agora? Que nada. Eu esperei por esse tempo. Muito, muito, muito. Agora eu vou para Deus. Tchau para vocês. É o que eu quero. Veja, isso é infuso. Isso não é natural. Não é você que tem essa força. É o próprio Deus que manifesta isso em você. Então, a história dos santos, elas vão mostrar para a criança muito mais do que uma virtude, tá? Natural, ela vai mostrar que há virtudes infusas. Então você vai ver lá a fortaleza dos mártires, a paciência dos grandes santos, como a de São Francisco de Assis, quando ele fala o que é a verdadeira felicidade. Quando ele vai... eu não lembro se eu contei isso aqui ou não, em dezembro. Mas o que acontece? São Francisco de Assis, ele estava caminhando junto com o irmão Leão.
E daí o irmão Leão, ele pergunta para o irmão Leão o seguinte: você sabe, irmão Leão, você sabe o que é a verdadeira felicidade? E daí o irmão Leão diz: eu sei, é que todo mundo tenha o dom da cura. E daí ninguém vai ficar doente. Não, isso não é a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade, então, é que todo mundo vá à missa. Não, isso ainda não é a verdadeira felicidade. Então a verdadeira felicidade é que todo mundo vá e seja todo mundo católico, não tenha mais nenhuma outra religião, e todo mundo viva bem, viva em paz. Não, isso ainda não é a verdadeira felicidade. E São Leão não vai falando nada de ruim, vai só falando coisa boa. E é vários. E daí, até que chega um ponto, não, então eu não sei o que é essa verdadeira felicidade. E daí, São Francisco diz: a verdadeira felicidade é quando você estiver andando, sem nada, com fome, com frio, seu pé na neve, sua cabeça molhada, e você bater na porta de alguém pedindo comida, e a pessoa abrir a porta e dizer que não vai te dar. E você sai. E você não consegue controlar sua vontade e vai de novo e bate na porta do indivíduo, mais uma vez, e pede: por favor, me dá comida. E o cara abre a porta e diz o seguinte: não, você não é um mendigo, você é um mentiroso, sai daqui. E te chama de todos os piores, te ofende de todas as piores ofensas possíveis. E você volta, e ainda assim, com frio, com fome, com sede, você vai de novo e bate na porta do indivíduo. O indivíduo abre a porta e você de novo aqui me incomodando, mas eu vou te dar uma surra. E ele te bate. E você ficou com fome, sem nada, com sede, o pé congelado, a cabeça molhada, foi xingado e apanhou. Se você passar por tudo isso e não perder a paciência, isso é a verdadeira felicidade. Você vê que isso é algo infuso. Entenderam? Então, os santos, eles conseguem fazer coisas, né, que outras personagens, por mais corretas que foram, eles fazem muito melhor. Então, como a gente quer formar a personalidade da criança, nada melhor do que os santos, para fazer com que eles formem esse imaginário. Não estou aqui condenando a literatura pagã, tá? Deixando bem claro. Mas você pode fazer com que a história dos santos impacte muito mais. Santa Teresa queria ser mártir com 5 anos, sai de casa. Né? Vamos lá para o reino de Granada, porque lá ainda tem uns mouros e eles vão nos matar. E vai, ela e o irmão. O Rodrigo estava meio contrariado, mas ela sempre desde pequenininha, a determinação, vai, e daí o tio dela encontra eles no caminho, diz: o que vocês estão fazendo aí na rua? De volta para casa. O tio deles encontra eles e eles voltam. Mas por que essa vontade? Por que esse amor? Por causa das histórias dos grandes santos. Era isso que movimentava. E é tão importante porque para nós também é bom. Quando a gente estuda a história dos santos, a gente fica impactado com aquilo, e aquilo nos dá um glamour, um chamado, uma vontade de fazer a coisa. Tá? E o santo, o que é interessante do santo? Que o santo, ele se depara com os mesmos problemas que nós. O santo, ele não é um extraterrestre. Ele é um indivíduo como eu e você. E ele se depara com os mesmos problemas que nós. A diferença do santo é que a maneira que ele vai resolver esse problema é totalmente diferente do que a gente. Tá? Então a gente pega lá, por exemplo, São Pedro de Bittencourt, um santo terciário franciscano aqui da Guatemala, espanhol, e veio para Guatemala no período da colonização. E São Pedro de Bittencourt, ele abriu um hospital para quem saía do hospital. Que coisa de louco. Abriu um hospital para quem saía do hospital. Por quê? Porque naquela época o pessoal saía do hospital, recebia a alta, só que precisava passar um tempo de recuperação. E daí,
quem conseguia, era mais abastado, conseguia não trabalhar e se recuperar. Quem não tinha nada, tinha que já voltar a trabalhar. E daí ficava doente, não dava o tempo de recuperação e morria. Então ele abriu um hospital para pegar a pessoa que saía do hospital e colocar dentro. E daí os donos dos outros hospitais, começaram a ficar indignados com ele, porque eles davam alta e ele pegava o cara de volta, dizendo assim, não está curado. Então a coroa vai nos perseguir, a coroa vai nos pegar. Vamos fazer com que ninguém mais doe nada para esse cara, porque ele não tinha nada. Não tinha nenhum dinheiro, ele vivia totalmente da providência. E daí ele parou de receber doação, e ele precisava aumentar os leitos do hospital, precisava fazer as coisas. E daí vai lá caminhando na rua, lá na Guatemala, até que chega uma senhorinha. Olha aqui, São Pedro. Irmão Pedro. São ainda não, mas irmão. Irmão Pedro, eu tenho 2 tábuas aqui dentro. São só 2 tábuas, mas já vai servir. Nossa, muito bom, muito obrigado. Não se preocupe, pouco para Deus é muito. Eu vou buscar uma carroça. Daí, não precisa, irmão Pedro, são só 2 tábuas. Não, mas eu vou buscar uma carroça. Pouco para Deus é muito. Ele vai lá, pega a carroça, deixa lá. Onde é que tá as 2 tábuas? Ah, tá aqui, pega a chave. Vai lá, abre o depósito, o galpão lá da mulher, pega 2 tábuas, põe dentro da carroça. Volta lá, pega mais 2 tábuas, põe na carroça. Volta, pega mais 2 tábuas, bota, né? Enche a carroça, vai, descarrega a carroça, volta, pega mais 2 tábuas, carrega a carroça, ele carrega 6 vezes a carroça. Consegue toda a madeira e entrega a chave de volta para a senhorinha e diz, viu, pouco para Deus é muito. A senhora vai lá, apavorada, abre a porta e ainda tem 2 tábuas lá. É um negócio impressionante. Depois teve um cara que, olha, São Pedro, eu não tenho muito, sei que o senhor está precisando de comida, mas eu tenho um pão. Não importa, pouco para Deus é muito. Ele pega um pão e ele alimenta durante meses todo o hospital com um pão. Então, é um negócio impressionante. É uma fé gigantesca. Gigantesca. E São Pedro de Bittencourt fez as coisas mais impressionantes possíveis. Tá? Para vocês terem ideia, ele era avisado de quando as pessoas eram doentes e estavam para morrer. Jesus aparecia para ele e avisava, vai lá no fulano, que lá naquele morro tem uma pessoa doente. Então era no meio da colonização, no meio do mato, da mata nativa. Daí tinha um índio lá, doente, perdido. E daí ele falava para os irmãos irem lá e pegarem aquela pessoa. Eles dizem, olha, São Pedro, mas como assim? Não tem ninguém lá. Não, tem sim, vai lá. Eles encontravam a pessoa, levavam para o hospital. Daí teve uma vez que ele foi avisado de um sapateiro, que o sapateiro ia se matar. Jesus apareceu para ele e disse, olha aqui, ó, o sapateiro vai se matar, você precisa evitar que ele morra. E ele vai lá e bate na sapataria, encontra a sapataria fechada. E a sapataria, o sapateiro estava lá dentro, pronto para se enforcar, e diz, sai daqui, não me amole, a sapataria está fechada. Não, por favor, abra, eu preciso conversar com o senhor. Não, sai daqui, eu não quero. Por favor, abra, eu sei que o senhor vai se matar. E daí, cara, como é que ele sabe que eu vou me matar? Vou lá conversar com ele. Abriu a porta e diz, como é que o senhor sabe que eu vou me matar? Bom, isso não importa, mas eu vim aqui para te impedir. Para me impedir de me matar? Bom, eu vou me matar porque eu tenho uma dívida gigantesca e nem que eu trabalhe o ano inteiro eu consigo pagar. Então eu vou me matar. O senhor tem dinheiro? Não. Então eu vou me matar. Sai fora, não me incomode. Não, mas espere, eu vou dar um jeito. Venha comigo. São Pedro de Bittencourt pega, vai até a floresta, pega uma lagartixa, coloca dentro do saco, fecha a lagartixa e diz o seguinte, olha, nós vamos lá no joalheiro, vamos entregar isso aqui para ele e vamos pedir o dinheiro emprestado. Ele vai nos emprestar, você vai trabalhar 1 ano, vai conseguir o dinheiro de volta e a gente devolve para ele. O quê? O senhor vai entregar uma lagartixa para o joalheiro? Ele é um avarento, desgraçado, ele nunca empresta dinheiro. Mais ainda o senhor vai entregar uma lagartixa para ele? Que bom, eu vou me matar depois, mas pelo menos vou morrer feliz. Porque vai ser, ele vai bater no senhor. E eles foram, não, vamos lá ver. Foi lá e entregou para o joalheiro a lagartixa. E o joalheiro, bom,
que vocês querem? Olha, nós queremos tantos pesos aí emprestado, e em troca, como garantia, nós entregamos isso aqui para o senhor. Isso aqui é um dinheiro muito alto, esse valor, eu não lembro agora o valor, mas é um valor muito alto. Deixa eu conferir o que tem aqui. Daí ele vai para dentro, confere e volta. Meu Deus, o que o senhor está querendo me dá de garantia vale 10 vezes mais do que o valor que o senhor está pedindo. Pega esse valor e não me devolva. Eu quero que o senhor não me devolva isso, porque isso aqui vale muito mais. Não, mas eu vou devolver. Daqui 1 ano nós voltamos e entregamos de volta. Não, mas olha, eu não quero, não precisa, porque isso aqui vale demais. O que aconteceu? A lagartixa tinha se transformado em uma lagartixa toda de diamantes. Tinha toda ela ficado empedrada em diamantes. E o joalheiro não queria saber de nada. E ele olhou pro sapateiro. Viu só o que aconteceu? Eu vi. Mas o que adianta? O senhor vai me emprestar esse dinheiro, mas nem que eu trabalhe o ano inteiro. Eu não vou conseguir pagar. Então não adianta de nada. Não, adianta sim. Vá, pague o dinheiro que você está devendo e daqui 1 ano a gente volta. O que aconteceu? Naquele ano, na cidade da Guatemala, aconteceu uma epidemia de sapatos quebrados. Todos os sapatos quebravam, várias vezes. O sapateiro não tinha condição ele não aguentava, era muito trabalho, ele era muito trabalho para ele. E o cara andava, quebrava a sola do sapato, o sapato estragava, o pessoal descia da caravela, quebrava o sapato, tinha que ir no sapateiro para ajeitar. Resumo da história é que depois de 1 ano, São Pedro de Bittencourt vai lá, bate na porta. E aí, sapateiro, conseguiu o dinheiro? Pegou o cofrinho, vamos ver. Pegou o cofrinho dele lá, tinha todo o dinheiro. Foi até o joalheiro, no último dia chegou lá no joalheiro. O quê? Vocês estão aqui? Mas eu falei que vocês não precisavam voltar. Não, está aqui todo o dinheiro. Mas olha, se tiver 1 centavo a menos, eu não devolvo a lagartixa. Não, vai ter todo o dinheiro aí, não se preocupe. Contou todo o dinheiro, entregou a lagartixa de volta. Daí o sapateiro, e agora? O que a gente vai fazer com essa lagartixa? Ué, a gente vai devolver de onde a gente tirou. Foi lá na floresta, largou a lagartixa voltou ao normal e saiu para a floresta. E se você hoje for à cidade de São Pedro do Bittencourt, você vai encontrar que as pessoas vendem lagartixa de tudo que é jeito lá. É impressionante. E é uma história assim, ó, impactante. E isso, para nós, é um negócio assim. Quando eu li essa história, conheci essa história, fiquei assim, impressionado com esse santo. Tá? E ele era um leigo, terciário, muito burro, não conseguia ser padre para estudar. O sonho dele era ser padre, mas não conseguia. Enfim, isso ainda não foi um dos maiores milagres dele. Tem mais coisa. Se tiver tempo, eu conto depois. Mas enfim. Então, a história dos santos, ela é impactante por causa disso. Porque ela faz com que a gente enxergue a igreja de uma maneira muito mais profunda, perceba essa ligação e ainda faz com que a gente consiga infundir na alma daquela criança, não é a gente, mas o próprio Cristo, já um desejo para essa santidade. Porque Deus nos chamou à santidade. Todo mundo pode ser um São Pedro de Bittencourt. Não é só para alguns, é para todos. Então, Deus, ele quer isso de nós e nada melhor do que a gente pegar isso fazendo as crianças, ensinar as crianças. Sim. Daí você é melhor ler para ela e aquilo que ela não entender, você explicar. Principalmente as palavras difíceis. Porque a partir das palavras difíceis, ela vai construindo vocabulário. Então, vamos fazer toda uma... como é que é o nome? Uma adaptação. Eles adaptam toda a leitura para que não seja difícil para a criança. Esse é um problema. Tem que ser difícil mesmo, porque para aprender é difícil.
Então, você leia, né? E a gente deve ler essa história interpretando, não vai ler também morrendo. A criança, ela precisa, né, motivar ela, né? Então você vai inflando aquilo e vai chegar, conforme é pequenininho, você vai ver que ele não vai prestar muito tempo de atenção, mas mesmo assim você conte a história, porque a criança, ela está ouvindo. Exatamente. Então isso é importante. E dentro da sala de aula, trabalhar isso com as crianças. Sempre pegar a história do santo para motivar. Então você, sei lá, vai falar sobre colonização, você pega São Francisco Xavier. Aí, olha, havia os portugueses exploradores não no sentido de exploração econômica, exploradores no sentido de explorar, conhecer novas regiões. Eram aventureiros. Mas houve um aventureiro que foi São Francisco Xavier, que ele ia na busca de almas e que viajou o mundo todo. Vai para a África, vai para a Índia, vai para o Japão, vai para a China. É para todo que é região. Então, a gente perceber essas coisas, né, ao longo da história. Olha, eu nunca parei para pensar nisso. Não sei o que dizer, sabe? Não tenho opinião formada sobre isso. Acho que você deve ensinar a história do santo para a criança, mas você também deve mostrar para ela que aquilo tem que estar na realidade dela, né? Então tem que ver o equilíbrio aí na coisa. A caricatura infantilizada, assim, eu acho tem que ter um pouco de cuidado. Mas nunca parei para, não sei o que dizer assim, a respeito desse ponto específico. Agora, que a gente deve ler a história do santo. Ele deve fazer com que a criança entenda aquilo e queira viver. A maneira que você vai fazer isso, daí tem várias maneiras. Porque cada criança também é diferente. Então tem que ver esse equilíbrio. Enfim, mais alguma dúvida? Não? Nada? Pois bem, a gente começa dentro da história a partir da criação. A história, ela é observada a partir do homem, o quadro curricular. Se vocês pegarem a BNCC, 6º ano, primeiro conteúdo, já as primeiras civilizações, surgimento do homem. Eles observam a história a partir do surgimento do homem. E quando eles trabalham essa história a partir do surgimento do homem, se coloca toda a visão evolucionista da história. Então, no 6º ano, a criança, ela já é atingida. Depois, no 1º ano do ensino médio, isso vai ser repetido. Ela já é atingida através dessa percepção evolucionista da formação de todo o universo, da criação de todas as coisas. Então, o que é importante a gente iniciar esse trabalho? Como a gente inicia esse conteúdo? Iniciando pela a história, não do homem em si, mas da história da criação. A gente falar da história da criação para a criança. Por quê? Porque a Bíblia, ela não é apenas alegórica. A Bíblia é também literal. Então, o que está descrito nos 2 primeiros capítulos de Gênesis, ali, até os próximos 3, 4, até os 6 primeiros capítulos, que seria a sociedade pré-diluviana, aquilo aconteceu.
Aquilo é um fato. Porque nós, como católicos, temos a consciência que a Bíblia ela é tanto alegórica como literal. Então, a passagem de Gênesis ela é alegórica e literal. Então, nós temos que contar para as crianças o início de tudo, não apenas o início do homem, porque a formação do homem, a criação do homem, ela é fruto de outra coisa. Estava lá Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e eles criam os anjos. E a partir dessa criação dos anjos, Deus faz todas as coisas, cria a terra, tudo que tem na terra. Tá? Agora, se foram 7 dias, se foram 7.000 dias, que foram 7 milhões, isso é outra história, porque para Deus não existe tempo. O tempo existe para a gente. Para Deus não existe tempo. Qual é o tempo da eternidade? Deus é eterno. Então não existe tempo na eternidade. Existe tempo para nós aqui. Entenderam isso? Tempo é uma coisa nossa. Então, o tempo que foi não nos interessa. O que nos interessa é saber quem fez todas as coisas. E Deus criou tudo isso. E daí depois Deus disse para os anjos que ele ia criar um homem, um ser humano para amá-lo. Que seria uma criatura muito mais frágil do que os próprios anjos. Porém, esse ser humano, ele iria, digamos assim, só fazer cagada. Mas Deus, ele criou uma ideia, teve uma ideia, na qual ele mesmo se faria carne. E habitaria no meio desses homens para mostrar a eles o que Deus queria. E quando os anjos ouviram toda essa ideia de que eles teriam que se ajoelhar perante um ser humano que é Deus ao mesmo tempo, 1/3 deles disse não. Estou fora disso aí. Isso eu não vou seguir. E eles então criam o pecado. É os anjos que criam o pecado. O pecado é um projeto angelical. E os anjos se rebelaram por causa da encarnação do Verbo. Vejam só. Foi por isso que os anjos se rebelaram. O diabo sabia que um dia isso aconteceria. Ele sabia que um dia Deus se encarnaria. Porém, o diabo não sabia que era Jesus. Ele só soube que foi Jesus depois da ressurreição. Porque o diabo não seria burro de tentar o próprio Deus. Então, quando ele tenta Deus, o diabo não fazia. Sabia que ele era o Messias Salvador, mas não sabia que ele era o Verbo encarnado. E depois que Jesus se ressuscita, é que ele acorda para isso. Mas Deus, ele criou todas as coisas. Foi ele que nos criou. Foi ele que nos fez. Foi ele que nos formou. E o que está descrito em Gênesis, naquilo lá, é literal. Primeiro ponto, então. Deus criou Adão. E criou Eva. E eles não representam nada de humanidade. Deus criou vários ao mesmo tempo. Não. Deus criou 2. Começou assim. E Adão, ele é o primeiro homem. E o que é interessante é que se Adão representasse
somente a humanidade, tá? Quem teria comido, então, o fruto que teria dado origem ao pecado original, que teria dado, então, feito a consequência de Jesus morrer por nós numa cruz? Porque, se não fosse o pecado original, não teria salvação. Porque a salvação de Cristo é a remissão dos nossos pecados. Nós não teríamos condições de pagar a nossa dívida. Mas Jesus, que é homem e Deus ao mesmo tempo, era o único homem capaz de pagar a nossa dívida. Então, o que Cristo fez por nós, veio e morreu numa cruz, é através da sua humanidade, que também é divina, que nós conseguimos chegar ao céu. Então Deus, ele criou o Adão e a Eva. Isso se chama monogenismo. A teoria do poligenismo, ela veio no final do século XX, por um francês, que agora eu não lembro o nome, que ele começou a ler as Sagradas Escrituras, dizendo, ele era um exegeta, e dizendo, um teólogo exegeta, dizendo que na verdade Adão representava a humanidade, e não era apenas um homem. E depois isso começou a ser falado por aí. E o Papa São Pio X vai e condena essa visão. O Papa Pio XII escreve uma encíclica, que é a encíclica Humanitas Generis, falando a respeito da questão da criação de Adão. Então, aquilo que aconteceu na formação da sociedade, tá? A formação do homem, a criação do homem, como está descrito na Bíblia, ela não é apenas uma alegoria, ela é literal. Aquilo aconteceu. Caim matou Abel, foi expulso. Depois veio Sete, veio as outras famílias, os outros filhos, tá? Então, no início, o incesto era permitido? Era. Até a lei mosaica, o incesto era praticado. E foi assim que a sociedade foi se desenvolvendo. Então não é apenas uma literatura, aquilo, o dilúvio não é uma literatura. O dilúvio aconteceu. E o dilúvio não foi local, o dilúvio foi global. Foi no mundo inteiro. Ocorreu em todos os lugares. Até porque, naquela época, tá, de Noé, o que acontece? Só para vocês entenderem, tá? Caim, a dinastia de Caim, a família de Caim, vai ser a família pecaminosa. E a geração de Sete vai ser a geração que ficou na fé. Caim fica no pecado. Sete fica na virtude. E vai acontecendo as gerações, elas vão se passando. Não sei lá por qual das gerações vai dizer, numa parte de Gênesis, que os filhos de Deus começaram a se casar com as mulheres da terra. O pessoal que é defensor dos alienígenas do passado já diz, veja, veio extraterrestres e fizeram relações com as mulheres e surgiram, né? Não, o que está querendo dizer é que os filhos de Deus é a geração de Sete. Os filhos, as mulheres terrenas, é a geração de Caim. E elas eram mais belas do que a dinastia de Sete. E começou a se misturar as famílias. E ao longo do tempo, ficou apenas uma geração que não perdeu a fé, que era a família de Noé. O restante inteiro havia perdido a fé. Até o demônio havia
se tomado posse de muitos homens ali. E o que acontece? Noé então recebe a missão de fazer a arca. Noé leva 120 anos para fazer a arca. Enquanto Noé fazia a arca, a ideia era que as pessoas se convertessem, mas ninguém se converteu. Só fica a família de Noé. A família de Noé não era só ele, a esposa dele e os 3 filhos e as noras. Eram seus filhos, seus netos, seus bisnetos, talvez seus tataranetos. Tá? Calcula-se aí cerca de 120 a 150 pessoas que vão para a arca. E o mundo naquela época, tá? Ele era plano. Não, a terra não era plana. Havia planícies na terra, tá? O mundo territorial. Havia apenas uma montanha naquela região onde habitavam os demônios. A terra não tinha relevo, não tinha montanhas, tá? Não é que a terra era plana. Isso é besteira, tá? São Tomás de Aquino, no primeiro argumento da Suma Teológica, ele fala que a terra é esférica. Então, esse negócio de terra plana, eu estou falando que era planícies porque era reto, tá? O território, a terra, né? A terra mesmo, não planeta Terra. Não me interpretem mal, por favor. Tá? Não havia relevos, não havia cadeia de montanhas. Então não havia cordilheira dos Andes, não havia cordilheira do Himalaia. Então não precisou-se de muita água. Né? Como é que vai encher até a cordilheira do Himalaia? Seria impossível. Mas tudo era de planícies, o território era formado de planícies. Tá? Isso os próprios geólogos acreditam, que era a Pangeia. Tá? A Pangeia era o período no qual tudo estava unido. E o que separa a Pangeia e forma as cadeias de montanhas, e forma todos os continentes, teria sido o próprio dilúvio. Há duas linhas de geólogos. Há os geólogos que defendem a linha do pensamento do uniformismo, se eu não me engano, é assim que chama, que é conforme a cada tempo vai separando tantos centímetros, então em bilhões e bilhões e bilhões de anos, a Terra foi se separando. Já há uma outra linha de geólogos, que é a linha do catastrofismo, que ocorreu uma catástrofe global que gerou tudo de uma vez, em vários eventos. Então, há quem ligue a visão dessa catástrofe mundial, que teria sido então o dilúvio. Nas observações da Ana Catarina Emmerich, nas visões que ela teve a respeito, ela não tem, né? Vocês conhecem a beata Ana Catarina Emmerich, né? O livro A Vida e Paixão de Jesus Cristo, que deu lá a vida e paixão do Cordeiro, vida, paixão, morte e ressurreição do Cordeiro. Ela tem todas as revelações ali de como foi a paixão de Cristo. E ela escreve isso. Só que Deus não revelou a ela apenas a paixão, ela revelou toda a história. Então ela teve uma revelação do Antigo Testamento. Então, como é que a cruz de Cristo teria sido feita do madeiro, da árvore, que Moisés, de que Adão teria pegado o fruto, enfim, está tudo ligado. E nas visões dela, ela diz que o mundo era totalmente formado de planícies, confirmando o que alguns geólogos colocam. Então, por isso que o dilúvio seria global. E onde estão as comprovações da Arca de Noé? A Arca de Noé está lá nos montes Ararat, da Turquia, que são proibidos de visitação. Teve apenas uma visita arqueológica lá, de um grupo de historiadores japoneses. Até tem um vídeo em francês, antiguíssimo, do documentário que eles fizeram, produto disso. Foi em 1950 que eles vão até lá.
E encontram vestígios de madeira, a formação, as fotos de satélite mostram que teria uma arca nos côvados, nas marcações dos côvados que Deus havia dito. Côvados, a marcação do côvado é do dedo maior até o cotovelo. Isso aqui é um côvado. Então, quando diz côvado na Bíblia, essa seria a medida, tá? E que comprovaria a questão do dilúvio. O que eu estou dizendo aqui para vocês é só demonstrando que o que ocorreu em Gênesis, tá, também seria literal, não é apenas alegórico. E depois do almoço a gente comenta um pouco sobre a evolução do homem, né? O Australopithecus, o Homo habilis, o Homo erectus, o homem de Neandertal, todo o Homo sapiens, todo esse pessoal aí. A gente vai, como é que isso casa com Gênesis, tá? A gente vai comentar um pouquinho.